nossos vídeos, né? E a próxima aula nós vamos começar a trabalhando na nossa ementa, tá? Daquela que a gente vai escolher, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui para a gente finalizar, né? Nós tivemos um probleminha, eu deixei aí livre para vocês também os links, mas nós precisamos terminar, tá? E depois a gente vai ter o Viver Melhor. Depois disso, nós vamos trabalhar os ODS e em conjunto com a ementa do nosso curso, aquilo que da nossa letiva, aquilo que a gente escolheu, tá bom? Só um minutinho. Um investidor, né, ele tem um livro muito interessante que é Princípios. Ele fala assim, o princípio básico dele é verdade radical, transparência radical. E a hora que você é muito transparente com as pessoas, né, a hora que você realmente busca sempre estar ser verdadeiro, as pessoas passam a confiar em você, conhecendo você pessoalmente ou através do digital. E tem uma provocação que eu gostaria de deixar com vocês. A gente vê que grandes empresas como Nubank, C6 Bank, iFood, Rappi, estão gerando um enorme valor na saúde. E mesmo para nós, a gente parte do pressuposto que não, na saúde, a gente tem que pegar o paciente. Falei, gente, cuidado. Quem souber gerar muito valor através do digital na saúde vai crescer muito e não só isso, vai liderar o futuro. Porque a gente tem que mudar o mindset. Essa história, não, o médico não quer, o médico não entende, falar, não interessa. Não tem razão, gente. A Rappi está crescendo o que está crescendo e na saúde a gente não conseguir colocar um projeto em pé. E muitas vezes o que a gente está entendendo é o que está faltando, é falta de a gente tem que mudar o nosso mindset, tem que mudar a mentalidade. E você só muda a mentalidade quando você conversa. E não só conversa com pares, mas com pessoas diferentes, né? E uma das coisas que a gente percebeu ao longo desse processo é que a gente tem que conversar mais, né? Mesmo entre agentes. Porque hoje a gente fala que boa parte do PIB da saúde está com a gente, representados pelos fundadores, filhos e tal. E a gente percebe que as questões, gente, da segunda geração das empresas de saúde são as mesmas. Como é que eu trabalho com o digital? Vale a pena entrar? Mas como é que eu entro? Como é que eu começo a iniciar um passo? E eu, gente, eu fiz a minha carreira de pequenos, médios e grandes eventos. E aí eu comecei a entender, não, que agora tem que ser que nem academia. Tem que ter toda semana. Não dá para ser um evento grande por ano, porque na prática a gente só muda aos poucos, tá bom? Muito obrigado, se conectem conosco. Olá, o Viver Melhor de hoje é sobre as tecnologias e tendências de inovações em saúde. Vamos apresentar as ferramentas que têm sido usadas para melhorar a qualidade do sistema de saúde como um todo, além do uso de ferramentas tecnológicas voltadas ao atendimento do paciente, tanto na precisão do diagnóstico como no tratamento de inúmeras doenças. Os avanços no setor são visíveis também nas ferramentas digitais usadas no gerenciamento hospitalar. Com a pandemia da Covid-19, o setor precisou, mais do que qualquer outro, acelerar o seu processo de transformação digital para oferecer de forma ampla e efetiva serviços como a telemedicina. A tecnologia está presente no auxílio de cirurgias, pré-diagnósticos e na reabilitação de pacientes. Ela contribui para a saúde humana e qualidade de vida. Para começar o programa, acompanhe agora um exemplo de inovação que devolveu o dom de um dos maiores pianistas do mundo. Conheça a história de João Carlos Martins e as luvas biônicas que fizeram o maestro voltar a tocar. Um dos maiores nomes da música clássica brasileira, o maestro João Carlos Martins, soma mais de 20 anos na luta contra distúrbios osteomusculares. E quando voltou a tocar com a ajuda das luvas biônicas em 2020, ele se emocionou e provocou a emoção de muita gente. O vídeo
vídeo publicado nas redes sociais viralizou e é o registro da primeira vez em que João Carlos Martins usou as luvas biônicas. Era o retorno após ter perdido o movimento dos dedos e se aposentado definitivamente dos pianos. Na carreira artística, João Carlos Martins, 81 anos, é regente e pianista aclamado pela crítica nacional e internacional como um dos maiores intérpretes de Bach do século XX. É o único a registrar a obra completa do compositor no teclado. Fora dos palcos, o maestro tem uma trajetória repleta de obstáculos e superação. Na minha vida, eu sempre acreditei na trajetória da esperança. Eu digo que na minha vida eu tive altas montanhas e vales profundos. O último concerto que eu dei, usando os 10 dedos das duas mãos, foi dia 25 de junho de 1998, com a Royal Philharmonic Orchestra, em Londres. E eu sabia que 3 dias depois ia ser a minha 22ª operação, eu acho. Mas eu sabia que 3 dias depois, nos Estados Unidos, aquele era o último concerto que eu faria com os 10 dedos das minhas mãos, porque 3 dias depois eles iam cortar o nervo ulnar da minha mão direita e eu nunca mais poderia tocar com os 10 dedos das duas mãos. Por isso que eu deixei, inclusive, a minha mão direita sem a luva, para vocês verem que não tem músculo. No segundo movimento desse concerto, se tivesse uma câmera em frente, poderia perceber as lágrimas rolando nos meus olhos. Com a 22ª operação, o maestro, na época, perdeu o movimento da mão direita e deu início a uma carreira com a mão esquerda. Com a mão esquerda eu toquei nos Estados Unidos, na Europa, na China, mas eu sofro de uma doença que em 1982 foi considerada uma doença rara, que é distonia focal. E distonia focal do músico, do golfista, do jogador de basquete. A distonia focal ela causa movimentos involuntários, é um primo distante do Parkinson. Mas eu sofro dessa doença desde os 18 anos de idade. No começo, os médicos falaram que talvez fosse psicológico. E eu sabia que não era. E eu segui o conselho de Voltaire. Voltaire dizia: me diga qual é a doença que eu sei qual é o remédio. Assim como o escritor e filósofo iluminista francês Voltaire, o pianista acredita que a verdadeira cura é oferecida pelo meio em que os pacientes estão inclusos. E ele não deixou de ter fé e acreditar na ciência, mesmo quando os meios foram cercados de obstáculos e a vida lhe deu os golpes mais duros. Sou uma das pessoas que mais amor tem à vida, a palavra vida. Ganhei muitas batalhas e perdi algumas guerras. Fora isso, eu tive um acidente periférico, uma pedra que entrou no meu nervo ulnar, mas essa pedra simplesmente foi quando eu tive a minha primeira operação, ela foi atrofiando a minha mão. O acidente foi em 1966, quando João Carlos Martins caiu sobre uma pedra enquanto jogava bola no Central Park, em Nova York. Já em 1995, o maestro foi golpeado por uma barra de ferro durante um assalto na Bulgária. Fora a distonia, que foi piorando ao longo dos anos, até que em 2019, a aposentadoria dos palcos foi inevitável. Mas a despedida foi curta.
graças ao encontro com o designer industrial Ubiratã Bizarro Costa, o Bira. Formado em desenho técnico mecânico, ele se sensibilizou com uma entrevista sobre a despedida de João Carlos Martins do piano e passou meses estudando o projeto e medindo pela televisão o tamanho aproximado das luvas para o maestro. Eu ficava tirando medidas da mão dele e tentando ver pelos vídeos, né, que ele fazia, né? Eu fui entrando nos vídeos, eu não conhecia o maestro, não tinha nenhum contato com ele, né? Então eu fui vendo pelos vídeos. Até que Bira soube de um show que o maestro faria em sua cidade, em Sumaré, interior de São Paulo, e foi oferecer o protótipo pessoalmente, no camarim, antes da apresentação. Aí eu fui lá bater lá na produção lá do camarim, atrás do camarim, antes do show, um pouco antes do show, né? Concerto ali, e aí alguém me atendeu lá e eu expliquei, acharam muito estranho aquilo, né? Claro, vou falar com o maestro. Aí eu fiquei um tempo ali parado, até que o cara falou, ó, vem rapidamente, né? Ele concordou, né? Aí eu falei, nossa, que legal, né? O maestro vai me atender. Aí eu entrei no camarim rapidamente, assim, e ele viu aquilo, achou estranho, né? Ele entrou com a luva, eu vi, eu falei, não, essa luva não vai servir. Mas o interesse que ele teve por mim fez com que eu telefonasse e falasse, o Biratã, vem almoçar em casa lá. Ele veio, aí eu expliquei o problema, que os dedos não voltavam. Aí ele construiu essa luva baseado na Fórmula 1, onde as hastes trazem os dedos de volta. Amante da Fórmula 1, sobretudo dos aspectos técnicos dos carros, o designer industrial se inspirou no funcionamento da suspensão automotiva traseira para desenvolver uma solução que se encaixasse às necessidades de mobilidade do maestro. Para ajudar o artista a flexionar os dedos, as hastes pretas funcionam como molas. O protótipo custou cerca de R$500, mas a produção em larga escala pode fazer com que o preço caia ainda mais. O maestro está usando essa luva atualmente, que é a luva leve, né? E ela tem um efeito mola, tá vendo aqui? Cada dedo tem uma haste em cima, né? E elas são... O maestro aperta e a haste puxa o dedo para cima, normalmente, uma coisa simples. Essa foi a terceira versão que eu fiz. Daqui começou a dar certo. Ao longo dos anos, o designer foi adaptando as luvas biônicas segundo a necessidade de João Carlos Martins. Porque essa daqui, a primeira, ela era pesada, ela tinha essa parte do chassi muito grande e tal, como era só um teste, né? Então eu enxuguei essa. Aí o que aconteceu? Eu enxuguei essa e falei, bom, então tá, agora se tá pequena, tá funcional, leve, eu vou tentar lançar no mercado, né? Porque tanta gente me pedindo, né? E aí eu comecei a descobrir que tinha outras pessoas que sofrem AVC e elas têm a característica igual, né? Assim, de fechar a mão. Claro que a mão não fica espalmada, assim, né? Mas ela fica um pouco mais aberta e um pouco mais funcional. Então, o que acontece? Como a pessoa quer fechar a mão e a luva só quer ficar aberta, né? A luva só fica aberta, ela não quer fechar. As forças se equilibram e a pessoa consegue ter uma mão um pouco mais de mobilidade na mão. Desde que a tecnologia ganhou visibilidade, Bira não para de produzir e concilia com a produção do segundo protótipo de um exoesqueleto para uso de paraplégicos. E a ideia e o princípio era justamente desenvolver uma coisa barata, né? A mesma coisa, design minimalista. Porque os que existem no mercado, existem alguns, mas são importados, né? Eles são $60 mil a $150 mil. Pô, quem que vai comprar, né? 0,1% das pessoas que precisam, né? Democratizar o acesso a equipamentos como esse e dar visibilidade à ciência também estão entre os projetos do maestro João Carlos Martins. Ele lançou um movimento de conscientização sobre distonia focal e a sua apresentação no Carnegie Hall, em Nova York, em novembro, quando celebrará 60 anos desde a estreia na famosa sala de espetáculos, será dedicada à doença rara. O músico quer ajudar pesquisadores e dar visibilidade à causa. Até hoje, os cientistas não conseguiram descobrir o ponto exato do cérebro
para a cura da distonia. Enquanto a cura não chega, o artista usa o amor à vida, a arte e a esperança para ser feliz e aguardar as novas descobertas da ciência. Eu sou, aos 80, vou fazer 82 anos, dia 25 de junho, sou uma das pessoas que mais amor tem à vida, a palavra vida. Então, a vida existe por alguma das razões. As artes estão presentes porque a cultura é a alma de uma nação, e a ciência e a pesquisa é que conseguem levar todo o sistema educacional para frente. A ciência cura o corpo, a arte cura a alma. Nanomedicina, cirurgia robótica, exoesqueleto, bioimpressão em 3D. As novidades são inúmeras. Ao longo do programa vamos citar as principais com a ajuda dos meus convidados no estúdio. Hoje eu recebo no Viver Melhor o Luiz Gustavo Kiataki, que é presidente da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, e o professor Xiaolong Wen, que é chefe da disciplina de telemedicina no Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela participação de vocês. Vou começar com o Dr. Xiao. Nós já estamos, então, na chamada Saúde 4.0. E o que significa esse conceito, doutor? Bom, Rafael, eu queria acrescentar um ponto. Eu uso a terminologia Saúde 5.0. Por um motivo, usa-se 4.0 porque atribui-se a analogia com a quarta revolução industrial. O conceito de sociedade 5.0 nasceu no Japão em 2016. Seria uma sociedade pós a quarta revolução industrial, quando a robótica é o nosso dia a dia, a inteligência artificial é o nosso dia a dia, a computação em nuvem é o nosso dia a dia, e nós temos a necessidade de usar energias limpas e outros. E dentro desse contexto, então, nós já estamos basicamente na sociedade 5.0, caracterizado por um ponto importante: o envelhecimento da população. Essa terceira década do século XXI, ele anuncia que até 2025 teremos no mundo 1,2 bilhões de idosos. É uma Índia inteira em idosos. Isso tende a acelerar. Saúde 5.0 terá que ser uma saúde humanizada, uma saúde inteligente, uma saúde distribuída, usando a tecnologia para levar os melhores cuidados, a melhor promoção de saúde e prevenção de doenças. Então, Saúde 5.0 possivelmente vai representar a saúde distribuída dentro do domicílio das pessoas. Então, nós teremos as moradias inteligentes. Maravilha, eu vou passar a palavra agora para o Kia. Quer dizer, a gente já avançou, eu estou na Saúde 4.0, mas nós já estamos na 5.0, né? Os avanços, eles não param, sobretudo nessa área da tecnologia, agora que é a sua área, você é da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde. Eu queria saber um pouquinho sobre o conceito dessas medidas tecnológicas todas na prática, voltada para a saúde e para a qualidade de vida também dos pacientes, né? Olá, Rafaela. É um prazer estar aqui com vocês e também com todos os ouvintes, telespectadores. Rafaela, é o que o Dr. Xiao, o professor Xiao falou, né? Ou seja, a gente tem ali uma questão muito crítica da sustentabilidade do setor, e a gente discute muito isso. O envelhecimento da população, uma das principais causas com isso. A saúde acaba ficando muito cara, né, o serviço de saúde.
Então, a tecnologia vem aí justamente para ajudar a dar essa sustentabilidade no setor, né? Redução do desperdício, combate à fraude, né, que acontece tanto no setor público quanto no setor privado, né? E toda essa informação agora digital que a gente pode usar em benefício da pessoa, né? Então, a gente pensa que quando a gente consegue ter um setor mais sustentável, tanto o setor público quanto o privado, saúde suplementar, consequentemente, a gente tem ali uma melhor prestação de serviço para o usuário final, para o cidadão, né? Agora, então, a gente pode olhar essa saúde 5.0 do ponto de vista da informação, da quantidade de informação e da gestão dessas informações, em benefício do ecossistema da saúde como um todo, né? E também do ponto de vista individual, da própria pessoa, né? Cada vez mais nós estamos gerando dados e administrando a nossa saúde. E essa é uma tendência internacional, né, mundial, em que a gente assume um papel mais participativo na manutenção da nossa saúde, na promoção da nossa saúde. E aí é gerando informações, gerenciando essas informações, tendo acesso às informações. Acho que essa é a grande tendência que nós temos, né, dessa saúde conectada, né? Como o Chau falou, das residências, né? A gente, ou seja, vai conectar as residências nesse mundo mais tecnológico, e aí sim que a gente consegue trocar informações onde quer que a gente vá, em qual hospital nós estivermos, em qual cidade nós estivermos, acessar e conseguir fazer a gestão da nossa própria saúde. Daqui a pouquinho a gente tem uma reportagem exatamente sobre esse diálogo, essa troca de informações. O paciente em casa conversa com o médico no hospital, com a central. Daqui a pouquinho a gente exibe. Mas pegando o gancho aqui, doutor Chau, da reportagem do nosso grande maestro, um dos maiores do mundo, João Carlos Martins, ele usa as luvas biônicas, que foi produzida pelo BIRA, o Designer Industrial, e esse é um bom exemplo, doutor Chau, desse diálogo muito bem sucedido entre a tecnologia, a ciência, a arte, de certa forma, porque as luvas biônicas fizeram com que o maestro voltasse a tocar. É uma parceria muito bem sucedida, né, entre todas essas áreas. Sim, eu acho que nós vamos acelerar todo esse processo, inclusive o uso das chamadas impressoras 3D para produção das órteses personalizadas com o sistema de automação, ela passa a ser mais frequente. Então, nós estamos tendo uma grande revolução tecnológica. Embora alguns usem a palavra impressora 3D, eu prefiro usar o termo sintetizador físico. Na verdade, eu consigo reconstruir de uma forma anatômica, que se adapta de uma forma mais personalizada do ponto de vista mecânico e físico com a pessoa, e nós podemos agregar nesse sentido, com o uso até de componentes eletrônicos para fazer esse processo da automatização meio robótica, tá? E eu queria acrescentar que a tendência com as tecnologias do grafeno e com todo esse processo das fibras inteligentes, nós teremos cada vez mais essas órteses para se tornarem órteses ativas e não apenas órteses passivas. Então, essa luva biônica ou uma luva integrada, ela vai se tornar cada vez mais comum e cada vez mais eficiente. O Kia, a gente tem também a bioimpressão em 3D, quer dizer, hoje é possível a reprodução de órgãos do corpo humano, não só a impressão de próteses e órteses, por exemplo, né? Não existe limite, não, para a tecnologia, no apoio à medicina, porque a gente está avançando tão rápido, né? Olha, Rafaela, assim, rápido em termos, né? Porque essa é uma expectativa muito grande nossa. Já né? tem muito então, trabalho aí, né? O trabalho já vem, assim, de muitos anos, né? Nós chegamos até aqui, mas trabalho árduo de décadas, é?
E quando você fala, né, que é rápido, a gente tem uma ansiedade, porque tem tanta coisa para fazer e para acontecer ainda, né, que a gente acha que as coisas vão até devagar. Mas veja, nessa questão específica, né, até das impressoras, né, com o barateamento dessa tecnologia, e acho que isso, somado à criatividade que nós temos aqui no nosso país, então também acho que nós somos aqui um celeiro de startups, só em saúde temos aí centenas, mais de 400 startups trabalhando na área de saúde. Então, quando a gente vê a criatividade do brasileiro, mais o barateamento e o acesso à tecnologia, né, não só à tecnologia, mas ao conhecimento também para fazer essa tecnologia funcionar, a gente vê esses resultados maravilhosos, né? E como você falou, inclusive ali da luva do maestro, né? Temos ali diversos exemplos agora que está chegando realmente na nossa porta, como as próteses dentárias, que já são feitas aí em produções em escala, né? Ou seja, trazendo produtos com preço muito mais acessível, com uma agilidade, é muito mais rápido, né? E aí que a gente fala, né? A gente consegue dar mais acesso, né? Antes, o que era exclusivo ali de uma parcela da população, porque era um procedimento muito caro, agora a gente consegue chegar aí a uma maior parcela da população, dado ao conhecimento e ao barateamento dessas tecnologias. Então, acredito muito nessa questão das startups brasileiras explorando, né, essas ideias, e acho que é um dever nosso, da sociedade, do governo, né, da universidade, dar mais acesso, né, fomentar essas startups, fazer pequenas conexões para as startups conseguirem desenvolver produtos com qualidade, porque também não é qualquer ideia assim, do nada, que pode se transformar num produto de qualidade, um produto de sucesso, mas conectar, fazer um produto de qualidade com uma demanda que o mercado tem, num preço adequado. Maravilha, eu vou pedir licença para vocês agora, a gente vai partir para o intervalo rapidinho e já já volta a conversar, viu? As novas tecnologias melhoram a integração e a experiência de médicos e pacientes. As ferramentas são utilizadas no dia a dia de clínicas, consultórios, hospitais e na casa das pessoas, na conexão entre usuário e serviço médico. Especialistas avaliam que o futuro da medicina, no futuro serão as casas conectadas, a possibilidade dos pacientes falarem com uma central de atendimento com a mesma facilidade que hoje. Por exemplo, a gente se comunica com a assistente virtual Alexa. É a saúde 5.0. Confira na reportagem. Seu Jair tem 83 anos, é ativo, acorda cedo, faz o próprio café da manhã, lava a louça, depois de alimentado, calça o tênis e desce para a caminhada diária de 30 minutos, de segunda a sexta. Quando volta para o apartamento, dentro da rotina também está a leitura e as navegações pela internet. Seu Jair é super conectado e não perde uma notícia. Desde que ficou viúvo em 2017, o aposentado decidiu não morar com nenhum dos 5 filhos. Quis manter a independência, seguir sozinho na casa dele. Eu não gostaria de morar com filho, eu prefiro ficar aqui, até o apartamento aqui é grande tudo, eu fico sozinho, mas eu prefiro sozinho. No entanto, o aposentado sabe que a vida de um idoso morando sozinho tem lá os seus desafios e imprevistos, o que pode provocar acidentes domésticos. Com o avançar da idade, o risco de queda aumenta e é um dos maiores fatores de risco na terceira idade. Seu Jair já passou por um baita susto e foi depois disso que a tecnologia se tornou uma aliada. No meio da noite, eram mais ou menos umas 4 horas da manhã, eu levantei para ir ao banheiro. Escorreguei e caí. Mas levantei, terminei de fazer um xixi e voltei. Quando eu voltei para a cama, tinha molhado lá, quando levantei não molhou a cama, molhou o chão. Caí, mas caí de forma que eu não conseguia, eu fiquei sem força. Não conseguia me levantar nem para pegar o celular, porque quando eu vou, eu levo o celular. Eu sei que foi de manhã, o Léo,
ele disse que tocou muita campainha aí, eu não vi. Então ele tinha a chave, que eu dei a chave para todos os meus filhos. Aí, quando ele viu, eu estava deitado lá, já roxo. É, porque era mais ou menos umas 7h30, 8 horas, que ele resolveu vir tomar café. Porque se ele viesse para o almoço, eu já não estava com vida. O acidente foi no dia do aniversário do filho caçula, Leonardo, em 12 de outubro de 2020. Seu Jair foi levado imediatamente para o hospital, onde passou um mês internado com infecção urinária e outras complicações. Quando se recuperou e voltou para casa, ele e os filhos tomaram uma decisão. Iriam buscar apoio da tecnologia para garantir a segurança e a integridade física. Desde então, o aposentado usa esse relógio conectado a uma central de atendimento 24 horas. Funciona o seguinte: se eu estou sozinho aqui, se eu passar mal, é só apertar aqui. Eu apertando aqui, e aí vai a coisa aí, esse aparelhinho branco ali, tá? Aí eles falam comigo. Por ali. Mas ao falar comigo, ele já avisou os meus filhos. Porque quando fizemos o contrato, eu dei o nome dos 5 filhos para que eu passando mal, seja comunicado para eles, tá? Para um dos 5, os 5 virem aqui para me socorrer, né? O relógio ainda detecta movimentos bruscos feitos com o braço, que possam significar que o cliente tenha levado uma queda. Um sinal de emergência é emitido para a central de atendimento e em 60 segundos alguém tenta contato para saber se está tudo bem. Se a pessoa não responder, o protocolo de atendimento emergencial é acionado e os integrantes da família são avisados e, se necessário, uma ajuda especializada é enviada até o local. Ao lado do relógio, seu Jair também usa uma pulseira com identificação para a ajuda de terceiros, se ele precisar. É mais segurança e menos preocupação para a família e seu Jair. Depois do tombo, o aposentado garante que é relógio no pulso e atenção redobrada em casa. Tenho muito cuidado, entendeu? A gente tem que ter cuidado. Eu não subo mais uma cadeira de jeito nenhum para pegar alguma coisa. Entendeu? Eu tenho muito cuidado mesmo. À noite acendo a luz para ir ao banheiro, tudo, não há problema. Entendeu? A gente só fica cuidadoso depois que leva. O brasileiro só fecha a porta depois de roubado, não é o ditado que diz? De volta agora à conversa com os meus convidados de hoje, o Luiz Gustavo Kiataki, presidente da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, e o professor Xiaolong Wen, que é chefe da disciplina de telemedicina no Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP. Doutor Xiao, vamos repercutir agora a reportagem. É esse o caminho, doutor Xiao, do futuro da medicina? Sim, a tendência é que nós vamos incorporar cada vez mais os dispositivos vestíveis, tá? Assim como existem relógios, existem os controles remotos de bolso ou inclusive conares de aviso. Uhum. Os relógios de aviso de situações de problema ou ocorrência, eles podem ter o chamado acelerômetro para controlar, inclusive, essa questão de queda. Um aumento de velocidade, ele indica e avisa que houve uma queda, assim como esses relógios, eles vão incorporar outros recursos. Por exemplo, hoje nós temos os relógios inteligentes, que eles conseguem detectar a arritmia cardíaca, eles conseguem detectar e acompanhar o pulso, o batimento cardíaco e, eventualmente, o oxímetro. Então, esse tipo de dispositivos, nesses próximos 2 ou 3 anos, eles tendem a integrar recurso de aviso em caso de acidente e, inclusive, o monitoramento de sinais vitais, o que permite um telemonitoramento continuado. Isso, sim, reduz risco e permitirá um acompanhamento de melhor qualidade em relação a uma pessoa e
reduziria as chamadas dependências. Kia, esse é o futuro, então, daqui a pouco, na próxima década, vamos colocar assim, isso vai ser natural para dar mais independência, por exemplo, para o idoso que mora sozinho, mais praticidade, aquela pessoa que não tem tempo, precisa ir muito no médico, de casa já conecta uma central. Não tenha dúvida. Eu não acho que é para a próxima década, não. Acho que isso já está acontecendo nesse momento, né? Acho que a gente pode separar um pouco, né, o que a gente tem disponível do que vai acontecer, né? Vai acontecer, claro, a gente tem ali mais coisas sofisticadas, como, né, chips implantados na pele, lentes de contato, que ainda a gente não está vendo comumente, né, aí no comércio. Agora, essa questão dos relógios, né, ela já acontece, né? Também, inclusive, minha mãe também já possui lá o seu reloginho, né, já vai ali ajudando a monitorar o sono, a monitorar a frequência cardíaca, né, a questão ali até da pressão, né, com uma certa tolerância, obviamente, da sensibilidade desses dispositivos, não são dispositivos muito precisos, mas quando a gente acaba medindo muitas vezes, a gente dilui um pouco essa imprecisão, né? E esse que é o nosso cotidiano já, né? Como você falou, né, do nosso exemplo que a gente viu, né, coisas simples, né, como uma detecção de queda, como o Dr. Schau falou, e nós tivemos ali agora também na nossa família exemplos recentes de problemas, né, de idosos que acabam caindo ou sendo acometidos, já moram sozinhos, né, nessa independência do idoso hoje. E aí, né, como que a gente vai saber se ele está ativo ou não, se aconteceu algum problema? Então, são coisas muito simples e que a gente precisa agora usar. Agora, quando você fala no nosso desafio, Rafaela, hoje a gente ainda tem esses dispositivos de uma maneira muito proprietária, digamos assim, né? Você compra um reloginho, ele só funciona dentro daquele fabricante, né? E agora, então, o nosso desafio é fazer com que esses produtos eles conversem com plataformas mais heterogêneas. E aí sim a gente pode ter uma empresa desenvolvendo o hardware, outra empresa desenvolvendo o software, e as coisas vão muito mais rápidas, né? Porque também acho que são duas linhas muito importantes. A linha do hardware, né, que são os dispositivos, e a linha do software. Muita coisa hoje a gente tem feito com o software, e o software ele consegue também tirar uma certa imprecisão daquele dispositivo, ajudar o dispositivo, já que a gente tem um monitoramento contínuo, a gente tem a possibilidade desse monitoramento contínuo. E o software ele vai agora também recebendo essa quantidade imensa de informações, né? E aí você pode começar a cruzar, né? Qual é a influência da temperatura com o batimento cardíaco, com a pressão. Então, vai vendo como a gente vai juntando todos esses dados e com o uso agora da inteligência artificial, a gente consegue tomar decisões preventivas, né? Que a gente diz que é a predição de um problema que pode acontecer daqui a pouco, né? Que pode acontecer num tempo curto ou num tempo longo. Mas agora eu quero falar com o Dr. Schau sobre telemedicina. Tivemos recentemente uma aprovação depois de muito tempo aí de polêmica. A pandemia acelerou esse processo. Na verdade, a aprovação veio consolidar algo que a gente já vinha fazendo em virtude da excepcionalidade da Covid-19 nos últimos anos, né, Dr. Schau? Explica para a gente o que muda agora na prática e o que prevê a telemedicina, o conceito de acordo com a aprovação pelo Parlamento. Nós temos duas iniciativas ocorrendo. Uma é o Conselho Federal de Medicina, que reconheceu o exercício da medicina como ato médico, a partir da nova resolução, e ele reconhece 7 atos médicos dentro desse processo. Isso é resolução. O que tramitou dentro da Câmara do Deputado é o PL 1998 de 2020, da autoria da deputada Adriana Ventura, mas ele não é telemedicina, é telesaúde. Então, o que foi aprovado na Câmara dos Deputados é um projeto de lei de telesaúde que ele visa a fazer um outro ponto.
ele muda a Lei 8.080 de 1990, que foi a lei que instituiu o SUS. Então, o projeto de lei, que agora seguiu para o Senado, ele visa a atualizar a lei do SUS, reconhecendo a modalidade não presencial, tá? E por ser telesaúde, ele não é somente na área médica, ele envolve todas as profissões de saúde, ele simula principalmente os cuidados integrados às pessoas. Enquanto que o Conselho Federal de Medicina, ele reconhece o ato médico. Então, isso é bom eu destacar que telemedicina e telesaúde não são sinônimos. A telesaúde é uma expressão mais ampla e a telemedicina se refere exclusivamente ao ato médico. Porque a enfermagem trabalha com teleenfermagem, a psicologia trabalha com telepsicologia, a nutrição com telenutrição, a fonoaudiologia com telefonoaudiologia, e quem define as regras são os seus respectivos conselhos, tá? Então, essa é uma grande diferença. O que acontece é que a nova resolução de telemedicina, ele reconhece a teleconsulta, que é um dos pontos que estava em questionamento. Tá? Em 2019, nós tentamos modernizar a resolução, mas por uma certa falta de comunicação entre a área médica, ele acabou sendo revogado, e agora, por causa da pandemia que gerou a quarentena e gerou isolamento, a situação proporcionou com que a maioria dos médicos pudessem vivenciar o que é o uso das teletecnologias para fins de assistência. E aí também perceberam que telemedicina não é ferramenta. Telemedicina é um método médico. Então, quem é telemedicina? Os médicos que usam a ferramenta, tá? Então, aí entenderam que não se substitui o exercício médico por uma ferramenta. E a outra coisa, não existe competição telemedicina com a medicina. Só existe uma palavra, medicina. E os médicos, usando a ferramenta das teletecnologias, eles podem estender os seus cuidados. Então, nós temos que, acima de tudo, para não desumanizar com a aplicação de tecnologia, nós precisamos educar. Precisamos formar muito bem os profissionais desde a graduação e a sua especialização para que saibam o que é estar conectado e preocupado com o bem-estar de alguém. Excelente, excelente. Bom, com essa reflexão eu vou pedir licença para os senhores agora mais uma vez. Vamos para o intervalo rapidinho, a gente já volta à conversa, viu? Você fique com a gente porque daqui a pouquinho você vai conhecer a história da primeira paciente brasileira a receber um pâncreas artificial para controle de diabetes. As informações sobre a aplicação de insulina em níveis de hormônio podem ser monitoradas por meio de um pequeno aplicativo de celular. Os detalhes você vai ver daqui a pouco, volto já. Viver Melhor está de volta e hoje é sobre o uso das tecnologias em saúde, nanomedicina, cirurgia robótica, impressão de órgãos 3D. Será que o futuro nos revela passos ainda mais audaciosos? Em janeiro deste ano, em Curitiba, uma mulher foi a primeira brasileira a receber um pâncreas artificial para o controle do diabetes. O órgão artificial ele fica ligado a um sensor que mede a glicemia. A nossa equipe conversou com ela e mostra como funciona esse dispositivo. Vamos ver. Larissa tem 30 anos e há 11 convive com o diabetes. Desde que descobriu a doença, fazia o controle por meio de canetas de insulina. Uma insulina é lenta, eu aplicava uma vez por dia para ela fazer a função da insulina basal,
e a Rápido aplicava antes das refeições, que daria, por exemplo, 5 refeições no dia. Então, eu acabava fazendo 6 aplicações por dia e as picadas de dedo que tem que conferir antes, depois da refeição, quando acorda, antes de dormir, enfim. Então, assim, para o diabético é um pouco cansativo toda essa parte de picadas, a parte também de calcular o carboidrato da refeição, para você tentar acertar ali o máximo na dosagem da insulina. O diabetes é uma doença crônica que faz o pâncreas produzir pouca ou nenhuma insulina, como foi o caso de Larissa. Ao longo da convivência com a doença, ela já chegou a ter uma hipoglicemia grave. Mas eu senti meu coração muito acelerado, comecei a tomar bastante água com açúcar, até melhorar, até depois chegou a dar um pico de insulina, só que um pico na glicemia, só que depois desse dia eu perdi os sintomas de hipoglicemia. Por exemplo, os sintomas principais quando a glicemia está baixa são tremer a mão, suar a nuca, coisas do tipo, então eu meio que perdi os sintomas. Aí eu já fiquei mais alerta e mais atenta, e aí pensei, não, tem alguma coisa errada. O episódio fez a assessora jurídica pesquisar o assunto e ampliar os cuidados com a saúde. Mas o dia a dia de um diabético foi cansando a jovem. O descontrole da doença era arriscado. Então, estava meio complicado, assim. Foi quando meu médico falou, olha, vai lançar o pâncreas artificial híbrido no Brasil, ano que vem e tal, e vai te ajudar muito nessa parte das correções, principalmente de madrugada. Larissa foi eleita a fazer uso do aparelho conhecido como pâncreas artificial. O mecanismo funciona conectado a um sensor que mede a glicemia no corpo e envia as informações via Bluetooth para o aparelho, que possui um reservatório de insulina e libera o hormônio quando necessário. Não é uma cirurgia e não é um implante. Ele é um catéter que ele vem com um aplicador para você colocar na pele. É como se fosse uma cola no meio, ele tem a agulhinha, tudo, mas assim, você não sente, porque como você aplica em partes que tem mais gordurinha, por exemplo, eu aplico aqui no flanco, ou na barriga, ou no braço, não sente absolutamente nada. E a bomba, junto com o pâncreas artificial híbrido, vem um sensor que a gente usa no braço, que é o que mede a glicemia. E aí ele manda o valor automaticamente para a bomba. Durante episódios de desregulação glicêmica, quando os níveis de açúcar no sangue estão muito baixos ou altos, o dispositivo libera automaticamente o hormônio para um pequeno componente embaixo da pele da pessoa, o que na prática significa um alívio extra para o paciente. A tecnologia já conta com a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e pode custar até R$24 mil. Ainda não está disponível pelo SUS, mas a Associação de Diabetes do Brasil deve pedir para o Ministério da Saúde a liberação